Muito bem, irmãos, a paz do Senhor para todos. Quanto tempo, né, nos vimos. É um prazer, uma alegria e uma satisfação sempre quando podemos nos ver face a face, né? Olhar olho no olho e sabermos que está tudo bem entre os irmãos e sabemos que, irmãos, continuamos no firme propósito de adorarmos e servirmos ao nosso Deus, né? O resto são coisas que nós temos que enfrentar neste mundo, não é? E vai ser sempre assim, foi sempre assim no passado e será sempre assim no futuro. As gerações futuras que virão também terão que ultrapassar as barreiras, as dificuldades, os problemas. Mas, irmãos, o mais importante de tudo é nós guardarmos a nossa fé naquele que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Não existe outro meio de salvação para o ser humano a não ser através de Jesus Cristo. Não existe outro jeito. Não há outra maneira, irmãos. E essa é a sábia, essa é a sabedoria de Deus, né, para salvar o seu povo, através da morte e o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, enviando ele para este mundo para morrer pelos nossos pecados. E eu quero compartilhar com vocês que eu estou estudando sobre alguns temas teológicos de Wayne Grudem, e algo me chamou muita atenção, irmãos, quando ele estava a falar sobre as alianças de Deus com os homens, as alianças de Deus com os homens. Porém, ele destacou lá que existe uma aliança que se chama Aliança da Redenção. E essa aliança, ela não foi feita entre Deus e o homem, mas é uma aliança que foi feita entre a Trindade divina. Um dia, na eternidade, não é, Deus, pelo seu decreto, a sua presciência, pela sua soberania, seu poder, e ele determinou isso, né? Ele determinou que ele iria um dia criar seres humanos livres, e Deus então, irmãos, ele já sabia que o ser humano iria pecar. Porém, irmãos, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, nenhum dos seus planos, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, Deus é onipresente, Deus, ele sabe todas as coisas, não é? Deus é o sábio arquiteto de todo o universo. E então, irmãos, isso aconteceu antes da eternidade. E como que nós sabemos disso? Porque a Bíblia nos dá várias referências aqui. Eu notei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 referências que falam que Deus, na eternidade passada, antes de criar todas as coisas, Deus já havia estipulado isso, determinado isso, né? Já havia um acordo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para a salvação, para a redenção da humanidade. Então, vamos orar ao nosso Deus, então, irmãos, antes de nós começarmos. Nosso Pai, nós vemos aqui, Senhor, acima de tudo, em primeiro lugar, Senhor, como prioridade, nós viemos trazer a nossa oferta ao Teu altar. Viemos, Senhor, reconhecermos, Senhor, que nada somos e que nada temos de nós mesmos. E que o Senhor é digno de tudo, de adoração, de honra, de louvor, de reconhecimento. O Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Não existe outro Deus além do Senhor. Está escrito na sua palavra. E nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que o nosso entendimento seja aberto sempre. E que possamos, Senhor, realmente sermos filhos maduros na sua palavra.
Que o Espírito de Deus possa trazer, Senhor, as realidades, as profundidades das coisas espirituais para os nossos corações, para o nosso entendimento, porque nós somos tão limitados, Senhor, pois somos seres humanos. E aprove ao Senhor, dessa maneira, Senhor, do seu modo, salvar o ser humano, Senhor, por causa do seu grande amor, infinito amor. E o Senhor nos amou, Senhor, quando nós éramos ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Ilumina nossa mente, nosso coração e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos começar a ler, irmãos, os versículos. São 2 versículos, são alguns versículos que eu li, que me chamou a atenção aqui. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 7. 1 Coríntios 2, 7. Muito bem. Muito bem. Então, nós estamos diante de um Deus que é um Deus de eterna sabedoria, fonte de toda sabedoria e conhecimento, e é um Deus soberano, porém não é um Deus arbitrário. Ele é soberano. A sua soberania, ele domina todas as coisas e tudo tem que ser à maneira dele. E ele exige coisas do ser humano, né? Ele exige, porque ele pode exigir. Ele é o criador de todas as coisas. E ele determinou tudo à sua maneira. Porém, não é um Deus arbitrário. O ser humano, ele é livre para escolher, não é? Se ele quer Deus ou se ele não quer Deus. Se ele quer ser salvo ou se ele prefere assumir a sua responsabilidade de um dia responder diante de Deus pelos seus erros. Deus não é arbitrário, não é? Muito bem. 1 Coríntios 2, versículo 7. Nós temos aqui, não? Temos aqui na tela? Não. Já? Os irmãos podem ler, por favor? 157. Agora, irmãos, Paulo continua falando sobre sabedoria aqui, e Romanos no capítulo, olha só, Romanos capítulo 11, aqui então Paulo exalta a sabedoria de Deus, como que Deus, ele usa um método, irmãos, que é fabuloso demais, Deus está muito além daquilo que o ser humano pode pensar ou imaginar, não é? Imagine, irmãos, se Deus desse a conhecer o ser humano da salvação, através do QI, do conhecimento, o que seria daqueles que são analfabetos, né? O que seria daqueles que têm dificuldade de entendimento nas coisas, como que seria? Né? Somente os inteligentes, né? Mas Jesus, uma vez ele orou e falou assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos grandes entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Né? Então é a sabedoria de Deus. Então, Romanos capítulo 11, olha só, Romanos 11, deixa eu ver a hora, Romanos 11, a partir do 33, Aqui, Paulo faz um hino de louvor a Deus. Por quê? Porque, irmãos, que profundidade do conhecimento, da sabedoria de Deus, o método que ele usou, através da rejeição da nação israelita. Eles rejeitam Cristo como Senhor e Salvador. E ele começa nos primeiros versículos do capítulo 11, falando que, vê o caso de Elias, por exemplo. Elias, ele falou com Deus assim: só eu fiquei por profeta, Senhor. E todos os outros cristãos aqui morreram, todas as pessoas que creem em Ti morreram. Só eu fiquei por profeta aqui. Aí Deus falou assim: não, Senhor, Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o seu joelho diante de Baal. 7.000 homens. Então, irmãos, Deus ele sempre trabalhou com um remanescente
para a salvação de toda a humanidade. Ele chama a nação de Israel rejeita ser essa nação que representaria Deus e a salvação, Cristo no mundo, o evangelho, a pregação do evangelho no mundo. Porém, irmãos, Deus utiliza o seu método, a sua metodologia, não é? Que a rejeição de Israel, não é? Aí através da rejeição de Israel, os gentios passam a acreditar na salvação. E Paulo fala assim, isso é uma sabedoria tremenda de Deus, é incrível, porque agora, através dos gentios crendo em Cristo, irmãos, criou ciúme em Israel, e um dia, a grande maioria da nação israelita vai também acreditar e serão salvos. Agora, os israelitas são salvos porque eles são nação de Israel? Não, senhor. Não, senhor, porque ser de nação, ou ser de uma religião, uma denominação, isso não pode salvar ninguém. Porque a salvação é pela graça, senão não seria graça. Né? A graça de Deus é que salva o pecador. E essa graça é mediante o quê? Mediante a fé. A fé no Filho de Deus. Agora, olha só como que Paulo exalta essa sabedoria de Deus, irmãos. Podemos ler, então? Podemos ler? Ó profundidade, não é? Das riquezas, está lá? Pode ler, por favor? Isso. Muito bem. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, irmãos, tudo é para a glória do nosso Deus. Agora, existem então várias referências aqui. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar para vocês. Atos 2, 23, 1 Pedro 1, 20, Efésios 3, 11, Lucas 22, 22, João 17, 24. E também Colossenses 1, 26 e 27. Então, todos esses textos aqui falam da eternidade, onde... porque quando se fala de eternidade, irmãos, quer a eternidade passada, ou quer a eternidade futura, ou seja, depois que Cristo voltar e que estabelecer o seu reino, e que acontecer a ressurreição dos mortos, e o juízo final, né, Deus trazer a juízo todas as pessoas, o que vai acontecer? Deus, ele não mostra, assim, não deixa muito claro na Bíblia, detalhes sobre o que vai acontecer nessa eternidade. Não deixa muito claro. Mas sabemos que vai existir essa eternidade, e sabemos que Deus, ele irá reinar. Mas as pessoas ficam com muitas questões na mente, né? Como que será lá no céu? Será que eu vou conhecer meu pai? Será que eu vou conhecer minha mãe? Será que lá no céu vai ter cachorrinho? Né? Vai ter, como é que chama o cachorro da Débora lá? A área? Será que ela vai estar lá? Será que... né? E as pessoas querem saber o que... Mas, irmãos, Deus não falou muitos detalhes sobre a eternidade. Mas quando a Bíblia mostra alguns versículos sobre a eternidade, são coisas que nós podemos entender pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo exalta a sabedoria de Deus nisso, irmão. Porque nós, como cristãos, como ser humano limitadíssimo, né? Deus é transcendente e está acima de tudo isso, e nós não podemos entender muito bem as coisas, não é? Eclesiastes 3,11 também fala que Deus colocou no coração do homem o mundo, ou a eternidade, não é? Mas ele não pode saber muito bem sobre isso e tal, não é? Deus não deixou nós, por exemplo, sabemos quando que nós vamos morrer, qual o dia que nós vamos morrer. Então tem tanta coisa que, não é? E as pessoas ficam, será que existe vida após a morte? Irmãos, a vida verdadeira, ela começa após a morte. Quando você morre, é que você vai passar a viver. É que nós vamos passar a viver, exatamente aí, não é? Glória ao Senhor. Então, quando nós morremos,
Né? Tinha que ser o contrário, né? Em vez das pessoas estarem chorando ali, chorando. Está certo, nós estamos chorando, somos seres humanos e trazemos a natureza adâmica, pecaminosa, e nós sentimos, irmãos, a falta, a separação. Mas o certo mesmo, pela Bíblia, como seres espirituais que somos, né? Seres humanos espirituais que somos, nós tínhamos que fazer a festa, irmãos. Morreu o pastor Carmélio, morreu! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos fazer uma festa, irmão! Vamos cantar, louvar, adorar, dizer glória ao Senhor, irmão, glória ao Senhor! Morreu, irmão, morreu. Ou seja, ele passou a viver, morreu. Passou a viver. É aí que começa a vida verdadeira. É após a morte. Não é? E eu estou ansioso por esse dia. Glória ao Senhor. Estou muitíssimo ansioso por esse dia. Glória ao Senhor. Aí as pessoas falam assim, mas pastor, é porque você é pobre, então você não tem nada, não consegue, não conquistou nada aqui na terra, não tem coisas que riqueza, não sei o quê. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, a dona Laura, ela batia no peito e falava assim, a minha culpa é minha máxima culpa. E o que ela falava? Ela falava assim, olha, Carmélio, eu não quero morrer, não, eu vou morrer com 200 anos. E eu já falei com os irmãos que ela tinha uma madrinha, que era uma negra, eu cheguei a conhecê-la, a velha morreu com mais de 140 anos. E a minha mãe fala assim, eu vou morrer com 200 anos. E a minha mãe era mais pobre do que eu 10 vezes. Era mais pobre do que eu 10 vezes. Tadinha. Glória a Deus pela vida da dona Laura. Foi um tempo que eu glorifiquei muito a Deus pela minha mãe. Muito bem. Então, irmãos, qual é essa aliança que Deus fez entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Será que existe verdadeiramente essa aliança? Outra coisa, irmãos, os teólogos referem ao acordo entre membros da Trindade como uma aliança, lembrando-nos que foi algo empreendido voluntariamente por Deus e não alguma coisa que deveria existir em virtude da sua própria natureza. Ou seja, em outras palavras aqui, Deus ele não foi apanhado de surpresa quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Não. Aí Deus teve que elaborar um segundo plano, um plano B. E agora como é que nós vamos fazer para salvar o homem e tal. Não, irmãos, nem pensar. O plano de Deus original sempre foi em que ele iria criar um ser humano perfeito. Para que vivesse com ele eternamente, de livre e espontânea vontade, voluntariamente. E por isso que Jesus, irmãos, ele assumiu em vir voluntariamente e morrer em nosso lugar. E através dele é que vem exatamente o plano original de Deus. Porque o primeiro Adão, ele pecou, falhou. Mas aí o segundo Adão, que é Jesus, ele não. Foi perfeito em obediência e em tudo, irmãos. E nós só somos, Deus só olha para nós assim e nos resgata, né? E Deus nos traz como filhos ao seu seio. Deus nos quer muito bem, porque Ele olha para Cristo. Porque se Ele olhasse para a nossa natureza adâmica, irmãos, o ser humano não é mau, não é ruim, não, mas é pior ainda que nós podemos imaginar. Eu sei, irmãos, eu falo por mim. O ser humano não é brincadeira. Mas graças a Deus que Deus nos resgatou, não é? Então, irmãos, não houve o segundo plano. Deus aqui, não é? Ele já havia elaborado que Jesus viria. Essa aliança existiu realmente? Sim, claro, pois as Escrituras falam de um plano específico e um propósito de Deus com um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para obter a salvação do ser humano. Então, todos os três trabalharam em comum acordo. E nós vemos isso em todas as Escrituras Sagradas. Em toda a Bíblia, irmãos, nós vemos isso. Olha, por exemplo, da parte do Pai, o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido, ou ficou acordado, que Deus ele daria o Filho, que ele daria ao Filho um povo, ao qual este redimiria para lhe ser propriedade própria. Então, ficou acordado com Jesus. Jesus, você vai e
nós vamos te dar um povo exclusivo seu. Tanto que Jesus falou, irmãos, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, olha só em João 17, 2 e 6. João 17, 2 e 6. O que diz lá? Nós não vamos poder ler todas as referências, mas pelo menos uma referência de cada subtópico aqui eu tenho que ler, irmãos. Então, primeiro ponto, Deus acordou, estabeleceu que ia dar ao seu filho um povo ao qual ele redimiria para a sua propriedade, para ser propriedade dele, de Cristo. E o que está escrito? O que está escrito? Pode ler? Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Eram teus, Senhor, mas tu me deste. Isso já foi acordado lá atrás, irmão, lá na eternidade um dia foi acordado isso entre o Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já estava acordado isso. E também que o Filho seria enviado como seu representante aqui na terra. Seria enviado como representante. Isso nós poderíamos ler João 3,16, não é? Mas não vamos ler. Vamos ler Romanos 5, 18, 19. Mas João 3,16 diz que todo aquele que nele crê, ou seja, ele é o representante de Deus. Que se não crer nele, não tem a vida eterna. Mas se crer nele, tem a vida eterna. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não crer nele, vai perecer. Mas se crer nele, tem a vida eterna. Então ficou acordado isso no céu, que o Filho seria enviado como representante dele. João 5, Romanos 5, 18 e 19. Olha só que versículos esses aqui, irmão. Presta atenção. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Muito bem. Então eu só consigo ler até ali. Muito bem. Muito bem. Então, irmãos, ao 19, falta 19. Porque pela desobediência, muitos foram feitos pecadores. Muito bem. Então, Jesus, assim como Adão era representante de Deus, Jesus também, ele veio como homem, ser humano, para representar a Deus, todos os povos, toda a humanidade para Deus, como representante da humanidade. Então, foi desobediente, não é? Então, aí entrou o pecado e todos foram feitos pecado. Por quê? Porque nós herdamos, não é? Há pessoas que nem gostam de falar, até hoje que nem gostam de falar isso, pecado herdado, não é? Mas, irmãos, o pecado foi uma herança que foi deixada. E está na genética. Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança. Mas Adão e Eva, ele gerou filhos, após o pecado, ele gerou filhos e filhas, a semelhança dele. Então, está na genética. E por isso que Deus olha do céu assim para a terra, irmãos, e não vê nenhum justo sequer. A Bíblia diz, nenhum justo sequer. Nenhum, irmãos. Né? Aí Paulo diz lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outro acordo que foi feito e ficou estabelecido da parte do Pai, que o Pai iria preparar um corpo para o Filho habitar como homem. Nós poderíamos ler Colossenses 2,9, os irmãos só anotam, mas vamos ler Hebreus 10 e versículo 5, porque Jesus, irmãos, ele, para ser aceito como sacrifício diante de Deus, ele teria que ter um corpo humano. Um corpo humano. E muitas religiões e filosofias do passado, do antigo, da mitologia grega, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. E João teve que lutar com essa heresia muito tempo e debater com isso lá muito tempo. Porque eles acreditavam que a matéria era má, que o espírito era bom, mas a matéria era má. Muito bem.
Então Jesus, por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha só, está vendo? Então, irmãos, ficou acordado no céu isso. Dar ao Filho toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28 e versículo 18. Quem lembra esse versículo mesmo? Porque, como é que é mesmo? Quem lembra esse versículo de cor? E chegando Jesus falou dizendo, exatamente. E chegando Jesus falou dizendo, me dado o quê? Todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Então, já ficou acordado lá no céu, irmãos, que Jesus ele teria toda a autoridade da parte de Deus. Não é? E também daria ao Filho a autoridade de derramar o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 33. Atos 2, 33. Muito bem. E eu vi Pedro explicando a palavra ali no dia de Pentecoste, o derramar do Espírito, aqueles homens ali cheios do Espírito Santo, irmão, as pessoas ali tudo, né, e falando em outras línguas, e profetizando, e Jesus lembrou, né, que isso foi um acordo feito lá no céu com o Pai e o Espírito Santo. E Deus deu essa autoridade, tanto que antes de Jesus subir para o Pai, irmãos, o Espírito Santo nunca habitou no ser humano. Nunca habitou. Ele vinha esporadicamente, influenciava a mente daqueles do Antigo Testamento e direcionava-os e às vezes entrava neles, mas o Espírito Santo depois saía novamente deles, mas era para obras específicas. Mas ele veio para habitar, para morar, somente depois que cumpriu esse acordo que foi feito aqui lá no céu, lá na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus veio e ele derramou o Espírito Santo sobre eles, no dia de Pentecoste. Foi derramado o Espírito Santo. Muito bem. E da parte do Filho, o que ficou acordado, irmãos? Que o Filho, ele disponibilizaria e fazer para a redenção da humanidade. Houve um acordo de que ele viria ao mundo como um homem e viveria como homem sob a aliança mosaica. Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Não é? Vindo à plenitude dos tempos, ou o tempo determinado de Deus, ou o tempo certo de Deus. Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Ó. Ó. Então ele veio para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, irmãos, o ser humano só é filho de Deus se for redimido pelo Filho. E isso ficou acordado entre Deus e o Pai. E ele veio, irmãos, para cumprir a lei mosaica. Uma vez que Deus estabeleceu que salvaria toda a humanidade, né, através de Abraão, né, e depois veio a lei através de Moisés. Então Jesus ele teria que estar debaixo da lei. E ele veio, né, como judeu que ele era, ele estava debaixo da lei. Cumpriu a lei a risco ali, ó, certinho. Ninguém nunca cumpriu os 10 mandamentos, mas Jesus cumpriu. E ele é o único que pode dizer assim, ó, quem pode me apontar que eu tenho pecado? Alguém pode apontar que eu tenho pecado? E ninguém, irmãos, ninguém. Né? E certa vez Jesus estava assim, e escrevendo assim e tal, e as pessoas pegaram pedra para atacar nele, e falou assim, então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém, todo mundo jogou a pedra para o chão assim. Então, Jesus, ele é o único que não tem pecado.
Agora, olha só, irmãos, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 18, vê o que está escrito lá. Não é? E Jesus veio, então, foi no tempo, né, determinado de Deus, vindo a plenitude do tempo, o tempo certo de Deus, e ele veio filho de mulher, nascido de mulher, né? A tradução fala nascido de mãe humana, de mãe humana, isso para mostrar o quê? A humanidade dele, a humanidade de Cristo, não é? E ressalta também que Jesus, ele não teve pai humano. Jesus, como Deus, ele tem pai e não tem mãe. E Jesus, como ser humano, ele tem mãe e não tem pai. Porque o pai dele não era São José. Nem pensar, não era São José, mas não era. Não é? José até assustou e queria até fugir, porque quando ele viu que a mulher ficou grávida, ele falou, vou fugir, para que ela não fique envergonhada, e ela é uma menina ainda muito nova, né? Maria muito nova, eu vou fugir. Não é? Mas Jesus, o pai dele, verdadeiro é Deus. É para ler Hebreus, por favor? A servidão. Muito bem. Isso. Mas tomou descendência de Abraão. Por isso convinha fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Então, o versículo 14 diz o quê? Volta ao versículo 14, por favor. E visto... Olha, o diabo. Está vendo, irmãos? Jesus, então, ele venceu a morte, né? E o diabo tinha o império da morte, né? O domínio da morte sobre ele. Jesus, ele teve que ter um corpo humano para vencer isso, né? Porque com Jesus, como Deus, ele não pode morrer, mas Jesus, como ser humano, ele morreu. Ele morreu. E ele morrendo, ele aniquilou todo o império da morte. Por quê? Porque a morte não pôde detê-lo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele venceu a morte, irmãos. Não é? Às vezes as pessoas têm um ditado aí, muito antigo, que diz assim, ó, para tudo tem jeito neste mundo, para tudo. Só não tem para a morte. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, Jesus já deu jeito na morte há muito tempo. Isso é um ditado muito fajuto e falho. Para nós esse ditado não diz nada. Né? Porque Jesus venceu a morte, irmão. Até a morte tem jeito, sim. E se Jesus venceu, nós não vamos... se Jesus ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar? Claro que sim. Está escrito na Bíblia que ele foi o primeiro a ressuscitar dentre muitos irmãos. Todos aqueles que creem no nome dele, que acreditam na palavra de Deus, vão ressuscitar juntamente com ele, um dia, né? Vão ressuscitar com ele. Muito bem, houve então um acordo que ele seria perfeitamente obediente ao Pai, Hebreus 10, 7 a 9. Outra coisa, irmãos, uma coisa interessante aqui observarmos é que a obediência, ela não pode ser provada, a obediência de uma pessoa não pode ser provada sem que ela tenha a oportunidade de desobedecer. Por isso que Deus deu a Adão a oportunidade, né? Colocou lá a árvore do jardim, no meio do jardim, e falou, da árvore que está no meio do jardim, não come dela, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, isso era um teste, uma prova
que Adão daria para Deus, se ele obedeceria a Deus voluntariamente ou não. E aconteceu exatamente o contrário. Adão desobedeceu. Agora, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, que Jesus, ele sai da água do Rio Jordão ao ser batizado, cheio do Espírito Santo. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, irmãos, ali foi prova de fogo mesmo. O inimigo provou Jesus na área física, na área emocional e na área psicológica. Falou, se tu és o filho de Deus, você está aí cheio de fome, 40 dias, sem comer, sem beber nada, você está aí magrinho, com fome. Se você é filho de Deus mesmo, você é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou para ele o quê? Está escrito, Satanás, vai-te. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí depois Satanás leva ele para o pináculo do templo, irmãos, e testa a sua área emocional. Né? E falou assim, olha, atira daqui, porque você não diz que tem um Deus aí que te ampara e que te protege, que vai dar ordem aos anjos para te proteger? Atira daqui, pula daqui. Queria fazer, irmão, Jesus suicidar. Aí Jesus falou o que para ele? Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, por fim, na área psicológica, né, que todo ser humano, irmãos, ele passa por isso, né? Que todo ser humano, ele tem os desejos normais, mas também tem a ambição exagerada, tem a avareza, tudo coisas que são obras da carne, né? E Satanás leva Jesus lá no monte assim e fala assim, está vendo? Olha isso aí, olha isso tudo que você está vendo aqui, ó. Isso tudo foi me dado, foi me entregue para mim. Agora você vai, prostra diante de mim que eu te dou ó, essa riqueza aí, te dou, você vai ser famoso, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser não sei o quê, não é? E o que todo ser humano deseja, né? Tem esse, não é? Todo ser humano tem uma necessidade de ser reconhecido. Aí você vai ser reconhecido no mundo todo, eu te dou tudo aqui. Aí Jesus falou o que para ele? Vai, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Aleluia, glória ao Senhor. Então, irmãos, acordado também que Jesus, ele seria obediente até a morte, e morte de cruz. E houve também um acordo que o Filho, ele reuniria um povo para si, de modo nenhum dos que o Pai havia dado se perdesse. João 17, versículo 12. Não é? E graças a Deus que foi Jesus que nos escolheu. Não é? Porque se nós tivéssemos escolhido a Jesus, irmãos, certamente nós nos perderíamos. Certamente. Por quê? Porque nós, como seres humanos, hoje nós estamos lá em cima, né? Jesus, eu sou crente fiel até a morte. Pode cortar meu pescoço, pode partir minhas pernas, pode me arrebentar, eu posso ficar pobre, sem nada, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e eu nunca te deixarei. Nunca, jamais. Irmãos, aí amanhã, no outro dia veio uma prova, aí, irmãos, começa o crente a espraguejar tudo. Meu Deus do céu, que Deus o que? Deus nem existe, Deus existe o quê? Será que esse negócio não é pontuchada, não? Será que esse negócio história da carochinha, não, que eles estão contando para mim? Será que não? Por que eu estou passando por isso assim? Será? Muito bem, irmãos, da parte do Espírito Santo, para nós encerrarmos, o que o Espírito Santo acordou entre a Trindade? Ele acordou em fazer a vontade do Pai e conceder a sua plenitude a Cristo, dando-lhe poder para realizar o seu ministério na terra. Então, Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas Jesus, irmãos, ele utilizava o poder do Espírito que havia sobre ele.
Em João capítulo 3, versículo 34 e 35, diz lá que a todos, que a Jesus, o Espírito Santo, ele não foi dado por medida. Não foi dado por medida. A nós, como seres humanos, irmãos, Deus tem uma plenitude, né, do Espírito, dá um limite, uma medida do Espírito sobre nós. Mas a Jesus, irmãos, Jesus não. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Um dia ele chega na sinagoga assim, aí entregam a ele o livro, o rolo do livro do profeta Isaías, no capítulo 4, que estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me enviou para evangelizar os cegos, para dar vista aos cegos, evangelizar os pobres quebrantados de coração e tal. Aí quando ele fechou assim, o livro falou assim, colocou lá, falou assim: ó, hoje se cumpriu essa profecia em vossas vidas, em vossos olhos. Vocês estão vendo que está cumprindo hoje aqui o que Isaías falou há 700 anos atrás. E, irmãos, e diz que o Espírito de Deus estava tão sobre ele assim, que as pessoas olhavam para ele assim, meu Deus do céu. A glória de Deus, do Espírito de Deus estava sobre Jesus. Outra coisa, tem mais versículos que nós poderíamos ler, Mateus 3,16, Lucas 4, 1 e 18. Outro acordo que ficou acordado entre Jesus e o Espírito e Deus. O Espírito Santo concordou, irmãos, em aplicar os benefícios da obra redentora para o seu povo após o seu retorno. João capítulo 16, de 8 a 10. E eu vou encerrar aqui. Poderíamos ler João 14, 16, 17 e 26, Atos 1, 8, Atos 2, 17, 18 e 33. Mas vamos ler João 16, de 8 a 10. Muito bem? Muito bem. Então, irmãos, é o Espírito Santo. Quando se prega o Evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Paulo diz, o Evangelho, a pregação da palavra, a fé, ela vem pelo ouvir, a fé é para a salvação. E ouvir pela palavra de Deus. Então, quando o ser humano, qualquer pessoa no mundo inteiro, ouve a palavra, só existe uma pessoa que pode convencê-lo. É o Espírito Santo de Deus. Não existe outra. Ele atrai o ser humano dizendo para ele que o que Cristo realizou na cruz do Calvário é a única solução que o pecador tem. E se o pecador, irmãos, continuar obstinado, endurecido, rebelde, aí isso serve para piorar a sua situação. Aí que ele continua mais cego do que era, não vai ouvir nada, não vai abrir, sensibilizar o coração. Mas se ele der uma brechinha pequenina assim, o Espírito Santo, ele convence, ele entra no coração do ser humano e ele realiza a obra da transformação na vida do ser humano. E isso é algo maravilhoso demais. Então, irmãos, essa sabedoria que Paulo fala, que estava em mistério, ela agora foi revelada. Porque Cristo ressuscitou. Então o apóstolo Paulo, ele falou assim que ele era um ser humano que tinha um privilégio honroso. Porque foi revelado isso para ele. Assim como para nós também isso foi revelado para nós. O Espírito de Deus revelou que Cristo morreu, ele ressuscitou para a nossa salvação. Para termos vida eterna com Deus, que nós não estamos mais debaixo daquela condenação, daquela culpa terrível que nós carregávamos dia após dia na nossa vida. Então, uma observação interessante aqui, a ascensão e a origem dessa sabedoria que foi manifestada aos santos, ela foi ordenada antes dos séculos, antes de Deus criar todas as coisas para a sua glória. Ela foi pré-ordenada por Deus. Ele a determinou na eternidade, antes da criação. É um grande e honrado privilégio para os cristãos terem essa gloriosa sabedoria,
revelada pelo Espírito Santo. É a sabedoria de Deus revelada no Evangelho, a sabedoria divina ensinada pelo Evangelho, que prepara a nossa eterna glória, alegria e alegria no mundo por vir. Os conselhos de Deus a respeito da nossa redenção são elaborados desde a eternidade e planejados para a glória e alegria dos santos. E que profunda sabedoria estava nesses conselhos. Observe que a sabedoria de Deus, ela é tanto aplicada quanto exposta para a honra dos seus santos, e aplicada desde a eternidade e exposta a tempo para fazê-los gloriosos, tanto aqui quanto depois, no tempo e na eternidade. Que honra ele confere aos seus santos. O privilégio daqueles que gozam da revelação do Evangelho, irmãos, são inúmeros. Tudo aquilo que no passado, para os cristãos, para aqueles que obedeciam a Deus lá em Israel, era tipologia, era sombra, era simbolismo. Para nós hoje ficou escancarado, irmãos, porque os tipos são descobertos, os mistérios se tornam tão claros, as profecias são interpretadas, porque todas elas apontavam para Cristo, e algumas vão se cumprir ainda. Muitas já se cumpriram, mas algumas vão se cumprir ainda. E os conselhos secretos de Deus são aplicados e expostos. Então, temos tudo, maravilha. Não precisamos de mais nada. É por isso que Paulo diz lá em Efésios que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Toda a sorte de bênçãos. Então não falta nada. Para o cristão não falta nada. Você querer conquistar coisas, adquirir coisas e prosperidade, isso é de Deus, é bênção de Deus. Mas o Evangelho, ele não está focado nisso aqui na terra. Aqui na terra não. O Evangelho está focado na eternidade. Essas coisas gloriosas que hoje, Paulo diz que não subiu, o olho nenhum viu, né? Não subiu ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para os seus santos. Né? Isso está falado de Jesus aqui, ó. De Jesus. Isso é coisa maravilhosa demais, mano. Os judeus tentaram entender isso, não entenderam nada. Os anjos também tentaram entender e não entenderam nada. Agora, no dia que Jesus ressuscitou, tudo ficou claro. Glória ao Senhor por isso, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus.